Você já parou para pensar qual seria a oração que realmente incomoda o mal? Não aquela que a gente diz por hábito ou decorada no automático, mas uma oração com uma força quase palpável, capaz de fazer até as forças mais negativas recuarem. É estranho imaginar que palavras ditas com fé e confiança possam causar impacto real, não é? Mas tem algo poderoso nisso, algo que Santo Carlo Acutis, esse jovem santo dos tempos modernos, nos deixou como legado e que vale a pena a gente explorar juntos. Eu me lembro bem de uma tarde chuvosa em São Paulo, ano passado, quando uma amiga minha chamada Juliana compartilhou comigo uma experiência surpreendente. Ela estava passando por um período difícil, sentindo que energias ruins rondavam seu ambiente e sua mente. Juliana não é religiosa de carteirinha. Ela diria que mais busca sentido do que prática ritualística, mas aceitou tentar uma oração recomendada por um conhecido dela. O mais curioso é que essa oração não era longa nem cheia de palavras difíceis, tinha algo direto e firme nela. Dias depois, Juliana me contou que sentiu como se um peso tivesse saído dali e as coisas começaram a melhorar. Como se o mal tivesse sido afastado, ela disse. Então você deve estar pensando, qual será essa oração milagrosa? E é exatamente isso que quero dividir com você hoje, não como um feitiço ou fórmula mágica, mas como algo enraizado na força da fé simples e autêntica. Santo Carlo Acutis costumava dizer que a verdadeira força está na simplicidade e na sinceridade do coração. Não é sobre ter as palavras certas na ponta da língua, mas sobre falar com verdade e confiança. Essa oração tem isso tudo, uma entrega humilde e segura ao bem maior, à luz divina, mesmo sem usar essas palavras diretas. Antes de revelar qual é essa oração tão poderosa contra o mal, vamos pensar um pouco no contexto. Por que o mal se incomodaria tanto com determinadas palavras? Parece meio misterioso à primeira vista, mas faz sentido se lembrarmos do próprio conceito de resistência. Tudo aquilo que ameaça nosso equilíbrio interno gera ruído em nossa mente. Palavras ditas com convicção podem ancorar nossa atenção no positivo e expulsar o negativo justamente por isso. E aqui entra o primeiro ponto essencial para compreendermos essa oração: a intenção. Sem intenção verdadeira, não há energia suficiente para afastar o mal. Isso pode parecer óbvio demais, até batido, mas vou ser honesto. Às vezes, fico surpreso em como muitas pessoas repetem orações mecanicamente, igual a quem canta uma música sem ouvir direito, sem colocar sentimento por trás. Por exemplo, lembrei da conversa com meu vizinho Luiz, um aposentado de 67 anos lá do bairro do Ipiranga. Ele sempre foi muito cético quanto a qualquer coisa espiritual ou religiosa, até passar por uma situação delicada em 2023, quando perdeu um ente querido de forma repentina. Luiz começou a sentir um vazio enorme e decidiu tentar rezar para buscar algum conforto. No início foi estranho para ele, parecia só repetir palavras soltas sem conexão nenhuma. Foi então que eu sugeri a ele experimentar orar algo diferente, focar numa frase curta, dedicada inteiramente à proteção contra pensamentos ruins e sensações negativas. A frase era simples: afasta toda a sombra do meu caminho. No começo ele riu. Mas isso não é muito básico? Perguntou desconfiado. Só que Luiz fez a aposta dele naquela semana chuvosa de abril. Todas as noites, antes de dormir, ele repetia aquela frase olhando para a janela onde o céu cinza dominava. O que aconteceu? Em poucos dias, ele percebeu algo curioso. Sua mente parou de girar em torno das memórias dolorosas durante aquele momento específico da noite. A ideia de sombra desaparecia dali por alguns minutos preciosos em seu silêncio interior. Era como se aquela pequena frase tivesse criado um espaço seguro onde o medo não podia entrar.
Claro que Luiz ainda tem seus momentos difíceis, ele mesmo confessa, mas esse exercício simples foi um passo concreto para resgatar paz num cenário complicado. Agora, vem um exercício para você testar hoje mesmo. Encontre um lugar tranquilo aí na sua casa. Pode ser aquele canto perto da janela onde bate uma luz suave da manhã, ou até seu quarto quando tudo estiver silencioso. Respire fundo algumas vezes, sem pressa, e escolha uma frase curta que transmita proteção contra aquilo que você sente que te aflige. Pode ser algo como "que toda negatividade se afaste agora", ou "deixo ir tudo que me faz mal". O importante é escolher frases curtas e fáceis de repetir com convicção. Depois disso, 1. Feche os olhos. 2. Inspire contando até 3. 3. Expire lentamente contando até 5. 4. Repita sua frase firme e pausadamente pelo menos 10 vezes. 5. Permaneça alguns segundos em silêncio, tentando perceber qualquer mudança no seu corpo ou mente. Não espere milagre imediato, ainda mais se estiver com preguiça. Mas preste atenção nas sensações sutis, talvez uma leve tranquilidade no peito, talvez alguma tensão liberando, talvez só silêncio mesmo, já vale muito. E sabe o melhor? Esse exercício quebra aquela barreira comum entre "não consigo orar" ou "não tenho jeito para isso". Porque aqui não estamos falando daquele jeitão cheio de regras religiosas ou formalidades chatas. É sobre falar contigo mesmo, numa linguagem natural, do jeitinho brasileiro mesmo, mas com foco no bem maior. Ah, lembra da história da Juliana? Pois ela contou depois para mim algo interessante. Ao invés de decorar a oração inteira igual nos livros sagrados tradicionais, ela usava cada vez mais suas próprias palavras naquele momento difícil. E isso parecia enfurecer mesmo o tal mal, porque tirava dele espaço para agir. O segredo está aí. A autenticidade aliada à simplicidade cria resistência real contra aquilo que tentamos afastar. A gente vive numa época barulhenta. 2024 chegou cheio de notícias tensas no noticiário e nas redes sociais bombando teorias conspiratórias. Dá vontade, às vezes, de simplesmente fechar os olhos e fugir desse turbilhão todo. Quem nunca? Com tanta informação ruim circulando, fica fácil sentir-se invadido pela ansiedade ou medo sem nem saber direito por que exatamente. Então, usar essa oração curta vira quase uma espécie de escudo invisível para esses momentos onde parece impossível respirar direito dentro da própria cabeça. Já pensou nisso? Como pequenas frases internas podem agir como filtros contra ruídos externos? Por fim, quero deixar uma provocação para você refletir enquanto experimenta esse exercício hoje à noite. Que palavra simples poderia ser sua aliada contra tudo aquilo que rouba sua paz? Pense nisso enquanto repete sua frase escolhida devagarinho, como se fosse seu segredo guardado só entre você e Deus, ou o universo, como preferir. E se quiser compartilhar aqui comigo depois no comentário qual foi sua frase ou sensação durante esse momento, eu ficaria feliz demais em saber. Aliás, só para dar uma dica extra, existem variações dessa oração poderosa recomendadas pelo próprio Santo Carlo Acutis, baseadas na simplicidade do amor verdadeiro manifestado pela entrega sincera. Só não vou entregar tudo agora porque ainda temos muito chão pela frente. Mas, enfim, mais um jeito de se conectar com Deus mesmo no meio do caos. Fica aqui esse convite para começar pelo básico, pela intenção firme, expressa numa frase curta, feita sob medida para você. Porque às vezes, menos é mais demais nesse mundo tão cheio de distrações vazias. Quem diria? Uma oração pequena pode ser mais eficaz do que discursos longos ditados sem alma.
Pense nisso antes da próxima vez em frente ao travesseiro, naquela hora cansativa onde tudo parece pesar mais do que deveria. Tá bom. Confesso também que já inventei minhas próprias frases nesses momentos meio bagunçados em casa. Tipo, sai fora pensamento ruim, porque né, sou humano também. E sim, funciona melhor do que ficar remoendo pensamentos ruins sem rumo nenhum. Agora me conta aí, qual seria a sua frase poderosa hoje? Enquanto você pensa nisso e experimenta, seguimos juntos nessa conversa sobre aquela oração especial detestada pelo mal, porque tem muita coisa legal vindo ainda. Ah, quase ia esquecendo. Se quisesse aprofundar nesse caminho da fé simples, porém forte do Carlo Acutis, tem um guia prático bem legal preparado especialmente para quem quer ir além das fórmulas prontas, só avisando. Mas vamos com calma. Primeiro, experimente aquilo ali naquele cantinho tranquilo aí perto da janela. Fica esse convite sincero aqui, enquanto seguimos adiante juntos nessa reflexão tão necessária nos dias atuais. Afinal, ninguém merece carregar peso invisível desnecessário na rotina já cheia demais. Vou ficando por aqui, nesse primeiro encontro nosso. Espero ter despertado alguma faísca para você usar suas próprias palavras contra o mal logo hoje. Afinal, às vezes, basta dizer pouco para fazer muito mudar dentro da gente. Comenta aí sua experiência quando fizer esse teste simples. Até já! E já que estamos falando de como palavras simples carregadas de intenção podem afastar o mal, vamos dar um passo adiante, porque a coisa não para por aí. Se a oração poderosa que comentamos antes é como uma barreira firme, esse próximo conceito é mais parecido com um farol, algo que ilumina o caminho quando tudo parece escuro demais. E não é só mais uma ideia abstrata ou papo religioso clichê. É algo muito prático e presente no cotidiano, que Santo Carlo Acutis valorizava profundamente: a clareza do propósito ao rezar. Parece bobo falar sobre clareza, mas pense comigo. Quantas vezes você já tentou orar ou pedir algo sem nem saber direito o que exatamente queria? Eu mesmo já caí nessa armadilha. Num dia qualquer de 2023, tentando lidar com uma angústia difícil no meio da correria em São Paulo, sentei na varanda do meu apartamento no Bexiga e comecei a falar com Deus. Ou melhor, comecei a despejar um monte de frases soltas na cabeça. Frases sem foco, como um rádio sintonizado numa estação cheia de estática. O que aconteceu? Nada mudou naquele instante. A mente continuava inquieta, como se estivesse girando numa roda sem destino certo. Foi quando lembrei de uma conversa rápida com um sacerdote amigo sobre as palavras do Carlo Acutis a respeito da importância de entender o motivo real pelo qual rezamos. Não para ganhar algo, mas para fortalecer nosso interior. Então, resolvi tentar algo diferente naquele momento. Em vez de pedir 1000 coisas ou simplesmente repetir palavras à toa, parei e tentei definir internamente qual era meu objetivo real com aquela oração. Não foi fácil. Levou uns minutos até perceber que eu precisava mesmo era de calma para encarar os desafios da semana seguinte. Com essa clareza recém-descoberta, formulei mentalmente uma frase simples focada naquele sentimento: que eu tenha paz para enfrentar o dia. E aí sim, aconteceu uma mudança perceptível. Um certo alívio tomou conta do peito, minha respiração ficou mais tranquila e eu consegui retomar o resto da tarde com outra disposição. Isso me faz pensar na história da Clara, uma estudante universitária lá de Recife que conheci num encontro online em 2024. Ela passava por um momento bem complicado na faculdade. Estresse acumulado entre provas difíceis e cobranças familiares pesadas. Clara tentou rezar várias vezes durante as noites insônias que teve naquele semestre. O problema? Ela não tinha clareza do que queria dizer naquelas orações. Acabava só repetindo frases soltas aprendidas na infância.
Quando sugeri a ela experimentar focar num único pedido claro e específico, algo como que eu encontre forças para dar conta das minhas responsabilidades hoje, Clara percebeu que conseguia se conectar melhor com aquela oração. Foi um processo simples, mas transformador no meio do caos que enfrentava. O exercício para você agora é este. Antes de começar qualquer oração ou momento de reflexão hoje, seja manhã ou noite, tire uns minutos para se perguntar por que está orando naquele instante. Qual sentimento você quer cultivar? Que ajuda precisa? Se fosse colocar em poucas palavras aquilo que busca naquele momento, o que diria? Anote essa frase num papel se quiser, faça dela seu foco principal durante a oração. Pode ser paz, força, perdão, qualquer palavra ou pequena frase significativa para você. Depois disso, 1. Feche os olhos. 2. Inspire lenta e profundamente. 3. Repita sua frase central mentalmente. 4. Observe as sensações no corpo enquanto mantém essa intenção. 5. Permita-se sentir presença e calma por alguns minutos. Pode parecer simples demais, mas não subestime o poder dessa clareza direcionada aliada à fé genuína. É um convite ao diálogo interno, sincero e construtivo. Agora, vamos para outro ponto interessante nessa jornada contra o mal: a coragem de enfrentar nossos próprios medos durante a oração. Isso mesmo, porque tem uma coisa curiosa. Às vezes, rezar parece escapar justamente quando mais precisamos dela, principalmente diante daquilo que nos assusta por dentro. Lembro claramente daquele dia quente em Belo Horizonte no começo deste ano, quando conversei com Ana Paula, uma terapeuta ocupacional de 38 anos que vivia numa luta constante contra a ansiedade severa causada pelo medo do futuro incerto pós-pandemia. Ana revelou para mim que tentava orar sempre nas manhãs antes do trabalho, mas sentia um bloqueio enorme. As palavras simplesmente não saíam da boca dela naquela hora. Dava vontade até de desistir porque parecia inútil forçar um diálogo vazio. A virada veio quando ela decidiu encarar esse medo diretamente, numa oração diferente. Em vez de fugir dele pedindo só proteção genérica contra tudo ruim, passou a falar abertamente suas dúvidas e inseguranças diante daquele mal invisível. Era quase como admitir para si mesma: eu tenho medo disso. E dentro dessa honestidade dolorosa, começou a construir força aos poucos. Essa atitude corajosa me fez lembrar das palavras simples ditas por Carlo Acutis sobre aceitar nossas imperfeições enquanto buscamos o bem maior. Ele mesmo confessou momentos de fraqueza e dúvida, mostrando que fé verdadeira passa por reconhecer onde estamos quebrados, sem fingir ser invulnerável. O exercício aqui é este. Encontre um momento tranquilo, mesmo que rápido, e permita-se falar sinceramente sobre seus medos ou resistências internas, enquanto reza ou reflete sozinho. Em vez de tentar esconder sentimentos desconfortáveis atrás das palavras decoradas da oração tradicional, fale tudo aquilo que pesa no seu peito. Use suas próprias palavras mesmo. Por exemplo, hoje sinto medo disso. Não sei se vou conseguir passar por aquilo. Está difícil acreditar agora. Depois disso, 1. Respire fundo algumas vezes, procurando acolher esses sentimentos. 2. Imagine-os saindo devagar pela expiração. 3. Permita-se sentir aquele peso diminuindo pouco a pouco. 4. Termine afirmando algo positivo, mesmo pequeno. E ainda assim, busco força para continuar. Pode ser esquisito no começo sentir-se vulnerável assim, até estranhamente desconfortável, mas costuma abrir espaço para a transformação genuína acontecer, porque tira o poder do medo oculto sobre você. Curiosamente, Ana Paula contou depois.
Essa prática trouxe efeitos surpreendentes para ela. O bloqueio desapareceu depois das primeiras tentativas. Ficou mais fácil dialogar consigo mesma honestamente. E, aos poucos, viu sua ansiedade perder força quando encarava os momentos difíceis sem negação. Olha só como isso reforça aquele ensinamento essencial do Carlo Acutis. Fé não significa ausência total de dúvidas ou medos. Significa, sim, coragem para enfrentar tudo isso com verdade e amor. Se estiver disposto, faça esse exercício hoje à noite ou amanhã cedo. Permita-se dizer livremente suas inseguranças diante do silêncio interior. Reconheça-as sem julgamento. Respire acolhendo tudo. Finalize repetindo alguma palavra ou frase breve positiva escolhida por você. Pode ser força, luz, calma ou mesmo eu confio. Não importa qual exatamente seja, importa dar voz ao seu coração ferido e acolhê-lo junto com sua fé ativa. Esse hábito pode parecer pequeno diante dos grandes desafios diários, e olha, sei bem o quanto às vezes pensar nisso soa clichê, mas te garanto, é justamente nesses pequenos gestos sinceros onde começa aquela mudança silenciosa, capaz de virar a maré interna contra qualquer coisa negativa tentando se impor em sua vida. Por fim, quero deixar aqui uma provocação sincera para você refletir nesse ponto. Será que algumas vezes o mal incomoda menos pelas supostas forças externas e mais porque evitamos olhar para dentro? Nossa resistência em encarar os próprios medos cria brechas onde as energias negativas encontram terreno fértil para agir. Não seria essa nossa maior vulnerabilidade? Fica aí essa pergunta comigo enquanto seguimos adiante. Aliás, se isso ressoou contigo, talvez ache interessante conhecer algumas práticas inspiradas nas atitudes simples, porém profundas do Carlo Acutis. Tem umas dicas valiosas num material especial disponível para quem quer descobrir como transformar fé cotidiana em força real contra essas batalhas invisíveis. E olha, não é papo religioso tradicional, não. Mas voltemos ao nosso terceiro ponto. Tem um detalhe curioso nesse caminho todo. Muitas vezes acreditamos que expulsar o mal depende só daquela luta intensa externa, tipo o guerreiro armado, mas esquecemos da importância gigantesca do perdão na equação espiritual contra qualquer influência negativa. Santo Carlo Acutis falou muito sobre misericórdia e perdão como verdadeiros antídotos contra aquilo que nos prende ao sofrimento, especialmente quando perdoamos genuinamente alguém ou até nós mesmos. Já pensou quantas vezes guardamos mágoas, pequenas ou grandes, dentro do peito, mesmo achando estar protegidos espiritualmente? Vou contar uma história rápida para ilustrar isso melhor. No início deste ano, conheci Luciana, professora primária lá em Curitiba com 42 anos, sempre muito dedicada ao trabalho e à família, mas carregando ressentimentos antigos, principalmente relacionados à irmã mais velha. Luciana me confidenciou numa conversa franca sentir um peso emocional constante, apesar das orações diárias feitas desde pequena. Parecia existir algo bloqueando sua paz interior sem ela entender direito o que exatamente. A resposta veio quando fizemos juntos um exercício simples focado em perdão verbalizado nas orações. Ela precisava repetir frases específicas relacionadas ao perdão daquela irmã, algo como: "Eu te perdoo pelas feridas causadas", mas dito sinceramente, não decorado, reconhecendo tudo aquilo sem esconder nada atrás do orgulho ferido. Luciana confessou sentir inicialmente muita dificuldade, pois essas palavras mexiam fundo nas emoções acumuladas há anos. Dava vontade até de desistir pela dor ressurgida repentinamente. Mas persistiu.
Com algumas semanas praticando esse exercício todas as noites, Luciana percebeu mudanças significativas. Diminuição daquela sensação constante de angústia, mais leveza nas relações familiares, uma paz crescente, inexplicável. Ela mesma disse, foi como tirar pedras presas dentro da alma. Esse relato mostra claramente quanto o perdão verdadeiro tem impacto direto na expulsão do mal interno, aquele capaz de minar nossa energia positiva diariamente, sem alertas aparentes. Aqui vai sua tarefa prática relacionada. Escolha alguém, pode ser até você mesmo, por quem carregue algum ressentimento. Escreva numa folha frases curtas expressando perdão sincero àquela pessoa. No seu momento tranquilo diário, leia essas frases em voz alta ou mentalmente, enquanto repete lentamente. Deixe fluir emoções associadas sem censura. Finalize afirmando algo positivo, tipo, estou aberta à paz. Pode parecer trabalhoso lidar com emoções doloridas assim logo na primeira tentativa, e sim, pode até vir vontade enorme de desistir, mas quanto mais praticar esse gesto sincero, menos espaço resta para o mal agir internamente. E veja só, essa prática vai além da oração clássica. Ela traz ação concreta da alma, alinhada ao ensinamento fundamental deixado pelo jovem santo italiano. Amor incondicional é escudo supremo contra qualquer sombra negativa tentando ficar perto da gente. Então fica esse convite final desse segundo encontro nosso. Encare seus medos abertamente, cultive intenções claras, pratique perdão sincero e veja o espaço vazio abrir caminho para a serenidade verdadeira crescer dentro do seu coração cansado desse mundo tão acelerado. E se quiser dividir aqui comigo nos comentários alguma experiência relacionada ou dúvida sobre esses exercícios, vou adorar ouvir, porque afinal estamos todos buscando ferramentas reais para lidar com esse desafio invisível chamado mal. Até logo nessa caminhada intensa, porém necessária. É curioso como, no meio de tantas ideias e práticas para afastar o mal, acabamos deixando de lado o ingrediente essencial que sustenta toda a nossa resistência, a gratidão. Sim, parece simples demais mencionar gratidão quando falamos de orações poderosas, mas é justamente aí que mora o segredo menos percebido, aquela força silenciosa que não grita, mas transforma tudo ao seu redor. Lembro muito bem de uma história que ouvi em 2024 durante um retiro espiritual no interior de Minas Gerais. Era uma manhã fresca, com cheiro de terra molhada pela chuva da noite anterior, e entre as pessoas ali estava José Carlos, um agricultor de 55 anos da região de São João del Rei. José passou por tempos difíceis nos últimos anos, perdas familiares, colheitas ruins e problemas financeiros. E ele me contou algo que me pegou desprevenido. Apesar de tudo isso, todas as noites antes de dormir, ele fazia uma oração simples, não para pedir o fim das dificuldades, mas para agradecer pelo dia que teve. Ele disse: nem sempre eu entendo o motivo das coisas ruins acontecerem, mas agradeço mesmo assim. Essa atitude constante de olhar para o pouco que tinha com o coração aberto parecia ser um escudo invisível. José contou como sentia que forças negativas batiam à porta muitas vezes, tentando derrubar sua esperança. Mas a gratidão presente nas suas palavras era como uma barreira firme que impedia esses males de entrar. Acho que isso toca numa verdade profunda que Santo Carlo Acutis também vivia. A gratidão é como um farol interno que ilumina a alma e afasta o caos exterior. Para você experimentar essa ideia hoje, aqui vai um exercício simples. Reserve alguns minutos ao fim do seu dia para listar mentalmente ou escrever
3 coisas pelas quais você é grato naquele momento. Podem ser detalhes pequenos, tipo o café quentinho pela manhã ou aquele sorriso inesperado na rua. Depois disso, 1. Respire profundamente e feche os olhos. 2. Repita mentalmente uma frase curta focada na gratidão, algo como "sou grato por tudo que recebo hoje". 3. Sinta essa gratidão preencher seu peito. 4. Imagine essa sensação criando uma luz protetora à sua volta. 5. Permaneça nesse estado por alguns minutos antes de dormir. Não precisa ser nada elaborado. O poder está na repetição sincera e no reconhecimento consciente daquilo que ilumina sua vida, mesmo nos dias mais nublados. José Carlos dizia que esse hábito fez toda a diferença na sua maneira de enfrentar o mal. Não porque as dificuldades sumiram magicamente, longe disso, mas porque ele se fortaleceu internamente ao valorizar cada pequeno gesto de bondade recebido. E sabe o mais interessante? Esse tipo de oração não apenas afasta energias negativas externas, como também muda a nossa visão do mundo, nos ajuda a enxergar beleza onde antes só havia dor. Por fim, deixo aqui uma provocação final para você carregar consigo. Será que não estamos subestimando a força dessas palavras simples? Palavras ditas com fé genuína têm poder real. Aquelas frases curtas, cheias de intenção, são capazes de mexer com as raízes do mal dentro e fora da gente. Parece coisa pequena? Eu também achava, até ver acontecer bem diante dos meus olhos em tantas histórias reais espalhadas pelo Brasil inteiro em 2024. Pessoas comuns encontrando paz após adotarem essas práticas simples, baseadas nos ensinamentos do Carlo Acutis. É fácil pensar que para combater o mal precisamos ser heróis ou ter superpoderes espirituais especiais. Errado! O verdadeiro poder está nas pequenas atitudes cotidianas feitas com sinceridade, na clareza do propósito ao orar, na coragem para enfrentar nossos medos, no ato libertador do perdão e nessa prática constante da gratidão. Já parou para sentir como seria diferente seu dia se começasse focando no que pode agradecer? Ou se abrisse espaço para aceitar seus medos sem fugas? Ou ainda, se dissesse "eu te perdoo" sem resistências internas? Quando juntamos tudo isso numa única conversa interna conosco mesmos, numa oração feita do jeito mais natural possível e ligada às nossas experiências reais, criamos um campo impenetrável contra qualquer coisa negativa tentando entrar. Não é mágica, é fé viva em ação. Por mais difícil que pareça viver num mundo cheio de desafios invisíveis nos dias atuais, com tantas notícias pesadas circulando e ansiedade pegando geral, essas práticas simples podem ser nossos refúgios confiáveis quando sentimos o peso apertar demais no peito. Eu mesmo me vi resgatando força nessas pequenas orações em momentos difíceis aqui em São Paulo, enquanto a cidade fervia lá fora com suas pressões diárias. Nesses tempos onde parece quase impossível encontrar sossego na cabeça cheia demais, essas frases curtas, escolhidas cuidadosamente, foram meu porto seguro inesperado. E talvez esse seja o maior ensinamento deixado pelo jovem Carlo Acutis. Fé verdadeira não precisa ser cheia de formalidades complicadas, nem palavras rebuscadas. Ela nasce da simplicidade genuína do coração, disposto a enfrentar as sombras diárias com amor sincero. Seja você religioso tradicional ou alguém buscando sentido fora dos rótulos comuns, experimentar essas pequenas práticas pode abrir portas internas inacreditáveis. Não espere milagres espetaculares, nem transformações instantâneas. Quem dera fosse assim tão fácil. Mas prepare-se para perceber mudanças sutis, porém profundas, acontecendo dentro aos poucos. Aquelas mudanças silenciosas, onde deixamos espaços vazios para preenchê-los com paz real. Então, fica esse convite aberto agora. Escolha uma dessas práticas propostas hoje.
Se conecte com suas próprias palavras. Fale consigo mesma sem medo. Permita-se sentir emoções honestas, sem julgamento. Cultive intenção clara. Agradeça pelo caminho mesmo sabendo das pedras. E veja como essa simples postura diária pode fazer aquela oração odiada pelo mal transformar sua vida, empurrando para longe tudo aquilo que não pertence mais à sua paz interior. Conta aí comigo depois qual foi sua experiência nesse mergulho pessoal. Adoro saber como cada pessoa encontra seu jeito único dentro dessa conversa tão necessária hoje em dia. Porque, no fundo, estamos todos aprendendo juntos a lidar melhor com os desafios invisíveis desse mundo tão acelerado e cheio demais. Para finalizar essa nossa jornada, deixo você com essa reflexão forte. Talvez aquele mal só tenha tanto espaço dentro da gente porque nunca aprendeu o suficiente sobre nossa força escondida nas coisas pequenas, nas palavras simples ditas com fé, na coragem humilde para encarar nossos medos, no perdão dado mesmo quando dói e naquela gratidão silenciosa capaz de iluminar até as noites mais escuras. No momento em que acolhemos esses dons internos verdadeiros, o mal não encontra onde ficar. Ele simplesmente vai embora. E aí sim podemos respirar fundo, olhar para o céu daquele jeito meio distraído e sentir um pouco mais leveza no coração cansado desse mundo todo louco. Valeu por estar aqui até agora nessa conversa tão real. Espero ter plantado alguma coisa boa para florescer aí dentro. Até logo!